Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar aqui de um problema muito comum entre os desenhistas iniciantes e também até em alguns aí mais experientes, que é o contorno nos nossos desenhos, principalmente nos desenhos arte finalizados com nanquim. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho de um aluno que me enviou, e esse aqui é praticamente o primeiro desenho dele com a caneta nanquim. Para quem não sabe ainda o que é uma caneta nanquim, são essas canetas aqui, tem essa que é da Micro e temos essa outra aqui que é da Unipin. Tá? As duas são muito boas, são a mesma coisa praticamente, tá? Só muda aí algumas marcas aí. Temos outras marcas também, né? A Sakura, por exemplo, temos a Styler, temos muitas outras marcas aí no mercado. No entanto, a marca para mim é relevante. Qualquer uma dessas aqui que você estiver utilizando, você vai conseguir o mesmo resultado. Vai depender de como que você pratica o desenho, por exemplo, da sua técnica. Aqui ó, você percebe que o desenho, apesar de estar um desenho bem desenhado, você consegue ver que o desenho está na mesma altura, a distância entre o olho está preservada, então assim, o desenho foi bem construído, parabéns. Na finalização a gente percebe um traço bem tremido. E esse é o maior problema que a gente encontra aqui na hora de fazer arte final com a nanquim. Por que isso ocorre? Normalmente a pessoa está nervosa, ela está com medo de errar e ela não tem a experiência que tem com lápis, né? Ela sabe que se fizer um traço errado com o lápis, ela consegue apagar. Coisa que você não consegue se passar nanquim e errar esse traço. Então assim, para que isso não aconteça e você não acabe diminuindo a qualidade do seu desenho na hora de arte finalizar, em vez de melhorar ainda mais a qualidade, eu vou dar aqui algumas dicas de como você pode estar melhorando ainda mais esse desenho. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que eu sempre aconselho é que você treine. Por exemplo, aqui ó, traços firmes, sempre firmes, tá? Você pode estar apoiando essa parte da mão aqui ó, no papel, apoia firme a mão, depois você marca o ponto que você quer começar e vai com um traço só. Você pode perceber aqui ó, por exemplo, ó, um único traço. Você consegue ver a diferença se você ficar fazendo, por exemplo, ele com vários traços, ó. Que é basicamente o que o aluno fez aqui ó, na hora de finalizar esse desenho. Em vez dele fazer um único traço aqui, ó, ele foi fazendo por partes. E sempre que você desenha assim por partes, o traço sempre vai ficar com esse aspecto meio peludo, né, como a gente chama, né, costuma chamar de traço peludo. Em vez de você fazer um único traço e ter um traço bem mais limpo. Então essa é a principal dica na hora de você fazer seus desenhos, tá? Tente sempre fazer um traço único, traço firme, não fazer por partes o traço. Quando é sobrancelha, alguma parte de cabelo até é aceitável, porém, a maior parte dos desenhos que você fizer com esse tipo de traço não vai ficar legal. Use sempre um único traço, principalmente para mangá. E pessoal, isso também vale, por exemplo, se você estiver desenhando com o lápis. Porém, como eu falei anteriormente, com lápis é aceitável que você faça algo assim. Porque na maior parte, esse desenho que você vai fazer, ou você vai cobrir ele. Aqui no caso, eu estou fazendo um esboço rápido para a gente finalizar. Então, ó, é aceitável. E detalhe, se você vai fazer um traço usando em partes, se você não se sente seguro para fazer um traço único e você quer fazer ele por partes, assim, procura fazer de uma única forma. Por exemplo, aqui ó, tenta continuar a linha para parecer que é um traço único. Olha só, começou, encosta nela, vai de novo e assim você dá sequência ao traço. E assim você tenta dar um efeito de que é um único traço. Então, como a gente avaliou o desenho de um olho, eu vou fazer aqui um novo olho para a gente finalizar e entender melhor na prática.
Fazer aqui um olho básico. Vou fazer aqui com cílios bem grossos. Aqui, ó, você percebe que em momento algum eu fiz praticamente com um traço só. Mas na maior parte, ó, você consegue ajustar. Fazer a marcação aqui do brilho principal. A sombra do olho. Da íris, tá, pessoal? Desculpa. E aqui eu vou marcar um brilho secundário. Então, ó, aqui a gente tem um desenho de um olho simples. E agora a gente vai estar finalizando esse desenho. Veja só, eu vou usar uma caneta 08. Tá? Você pode ver aqui, é uma 08 da Unipi. E vou começar aqui a finalização. E veja bem, o único traço aqui eu usei mais, mas mesmo assim, ó, ele praticamente não tem o efeito aqui de pelo, tá? Ele praticamente está um único traço. Aqui eu fazia a mesma coisa. E detalhe, quanto mais rápido você for, mais chance você tem que o traço fique uniforme, tá? Ele não varia tanto. Porém, isso requer uma certa experiência, uma certa prática antes de você começar a fazer um desenho assim tão direto. Então, pratique bastante aí se você está começando agora, tá? Não fique desesperado aí se acaso você não conseguir fazer um traço tão uniforme assim, tão firme no início. Isso realmente leva um tempo. E tudo é prática, tá, pessoal? Tudo é prática. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai dominar essa questão de melhorar seus traços. Tá, aqui eu já vou marcar aqui os detalhes internos da íris. Outra coisa, eu sempre aconselho que essas partes com preenchimento maior você não utilize uma caneta. Use um marcador, por exemplo. Isso aqui é um marcador para retroprojetor. Então ele tem uma ponta mais grossa, como você pode ver. Então ele é ótimo para você preencher essas partes aqui maiores. Detalhe, como é preenchimento, né, é uma cor chapada, você não precisa se preocupar na forma que você vai fazer. O único detalhe aqui que você tem que se preocupar é com o vazamento, tá? Você tem que ter cuidado para ela não sair fora do contorno. Aqui que tem umas partes um pouco mais finas, ó, você tem que ter muito cuidado para não vazar. Mas aí você vai praticamente pintando aqui, ó. Essas partes mais grossas aqui, se você usa um marcador, marca CD, retroprojetor, enfim, são baratos e você consegue preencher bastante parte de preto nos desenhos. Já se você for preencher com a caneta nanquim, elas costumam ser bem caras, tá? Ela custa uma média de 15 a 20 reais uma caneta aqui no Brasil. Então não é aconselhável que você preencha partes de preto utilizando a caneta, né? Ela simplesmente faça os contornos. Bom, aqui o nosso desenho praticamente já está pronto. Eu vou colocar aqui alguns detalhes de traços, né,
rachuras para dar aqui um aspecto de cinza no desenho do olho. E aqui tá. Pode perceber, pessoal, olha, como o traço está firme, tá? Se a gente tivesse feito esse olho, por exemplo, aqui, ó, você consegue ver uma boa diferença aqui, ó. Olha esse traço como tá firme e esse como tá aqui, ó, bem tremido, esse traço com efeito peludo. Ele não fica legal, tá, pessoal? Aqui, ó, por exemplo, aqui no desenho da pupila. Fazendo aqui o detalhe da íris. Aqui já não muda tanto, né? Mas, ó, o brilho. Detalhe da pálpebra. E da sobrancelha. Da sobrancelha, por ser pelo, até que fica legal. Porém, o restante do desenho não fica. Então, pessoal, muito cuidado com isso, tá? Tenha sempre um traço mais firme. Prefira sempre traços únicos, em vez de fazer traços aqui, ó, tracejados, pingados. Evite esse tipo de traço, tá? Foque sempre no traço firme. Apoie bem a mão. Apoie bem mesmo, tá? Mesmo que você não faça muita força, mas deixe ele bem apoiado. E vai girando a mão. Escolha o sentido que você tem mais facilidade. E treina, pessoal. Treina bastante. Pode fazer muitos movimentos de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Enfim, treine, pessoal. Muito treino, tá? Isso aqui não é nada mais, nada menos que treino. Certo? Pessoal, eu espero que tenha gostado. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor essa questão do olho. Que você, não só do olho, né? Isso aqui é um detalhe para todo o desenho. Possa te ajudar de alguma forma a partir de agora em todos os desenhos que você fizer utilizando a caneta Nanquim. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção até aqui. Um forte abraço e até mais.